Muito bom dia, bom dia, bom dia, ladies and gentlemen. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Bora começar mais uma sexta-feira maravilhosa. Sextou! E no Sextou, aqui o nosso objetivo hoje, a gente vai falar sobre a coragem. Coragem! Coragem de escolher sua própria vida. Quem é que consegue escolher sua própria vida? Hein? Vocês conseguem escolher? Vocês conseguem ter coragem para escolher a própria vida? Pegar o Chimas aqui para fazer para nós, enquanto a gente vai começando esse debate maravilhoso. Eu acho que eu esqueci de atualizar o título da nossa live. E eu não sei como é que faz isso agora em andamento. Mas eu acho que em algum ponto, deixa eu ver se eu clicar aqui. Aqui, agora eu não sei se eu consigo. Eu não consigo editar. Mas vamos lá, vamos em frente. Vamos assim mesmo. Simbora, Império Secreto. Então, a coragem de você escolher a sua própria vida. Você escolhe a sua vida hoje? Você acredita que você escolhe a sua vida? Quantas são as pessoas que acreditam que escolhem a vida? Daquilo que estão vivendo, daquilo que estão passando, daquilo que estão desejando experienciar. Muita gente acredita que não. Yang tinha uma frase fantástica, né? Você vai ser governado pela vida. Enquanto você não tomar consciência do seu inconsciente, você vai ser governado pela vida e vai chamar isso de casualidade. É o que a maior parte de nós faz. A gente é levado pela vida o tempo inteiro e chama isso de casualidade. Ai, meu Deus do céu. Aí vem o Zeca Pagodinho e cria aquela música, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Pois é. Mas será que é assim? E aí tem como é o nome dele? Todo dia ele faz tudo sempre igual e acorda às 6 horas da manhã. Tudo isso é porque a gente não está parando para se observar. Enquanto eu não paro para me observar, enquanto eu não paro para ver quem eu sou, a vida que eu estou levando, o que eu estou fazendo. Salve, Gabriel! Será que é o mesmo Gabriel de Floripa lá, não? Enquanto a gente não percebe essas questões todas, a gente é levado de novo, e de novo, e de novo, e de novo. E aí a gente não tem coragem. E o que acontece, gente? À medida que quanto mais a gente é levado pelas situações, menos eu tenho a capacidade de compreensão do que realmente eu sou. Olha que bizarro isso. Aí o que acontece? Tá, mas tá todo mundo acostumado disso comigo, com essa minha atitude, com esse comportamento, as pessoas já esperam isso de mim. E aí então lascou-se de vez a vida. Porque na verdade, tu ao invés de perceber o teu melhor, a tua entrega, o que tu tá fazendo para crescer na vida, tu tá completamente à mercê dos outros. Tu tá completamente fazendo para se sentir amado, amável, tá completamente fazendo para achar que tu é alguém. Porque tu não consegue encontrar valor em ti. Então eu preciso sim encontrar coragem. Como a Brené Brown traz nesse livro dela fantástico, A Coragem de Ser Imperfeito. A coragem para eu tocar a minha própria vida é algo semelhante. Para eu escolher o que eu quero fazer. Por isso que eu trago na intencionalização, o primeiro passo lá é a autoidentidade. Já botei água aqui, agora vamos botar erva. Aí quase me deu um banho. Autoidentidade. Porque eu preciso perceber. Para que eu possa escolher, eu tenho que ter as escolhas dentro daquilo que eu quero, daquilo que eu gosto. E não dos outros. Porque afinal de contas, quem é que respira? Se tu escolher ser lixeiro, quem é que respira? É tu que está respirando lá. Se tu escolher uma profissão de medicina, tu vai ter poucos horários e tudo mais. Quem vai viver aquilo é tu. Então não faz sentido a gente continuar uma vida realizando as coisas para agradar os outros. É assim que a gente foi ensinado. Ai, pois é, quanto? Ai, pois é, quanto? Ai, pois é, quanto? Mas a gente está aqui para escolher a própria vida. E escolher a própria vida, nós estamos aqui para ser. Quando eu aprendo a ser, eu posso realmente entregar o meu melhor. E aí, como Thomas Edison dizia, que eu chegava e reclamava dele, nossa, mas acontece que tu errou. E ele disse, não é que eu errei, eu simplesmente descobri como não chegar.
Não tá ouvindo, Lili? Alguém mais aí não tá ouvindo também? Tá sem som? Bom dia, Nova Consciência. Tá sem som? Alguém mais me diga? Som normal? Ah, então tá. Então é o teu, Lili. Talvez tenha que entrar e sair de novo. Imagem aparecendo também? Estão vendo aí, servindo chimas? Maravilha. Bom dia, Isa. Sim, então tá. Show de bola. Vamos embora. E a vida é o tempo inteiro isso, essa coragem. E a coragem tá pra gente poder olhar os nossos medos. Olha que barato isso. Os medos são um dos pontos que mais nos aprisionam na Matrix. Mas você sabia de uma coisa fantástica com relação ao medo? O medo é apenas o portal, o véu que impede de você acessar o seu melhor. E nós fomos ensinados errados com relação ao medo. Nós somos ensinados de que o medo ele tá lá para nos proteger de algo bom. Não. Ele só tá para proteger o ego imaturo. Porque o ego imaturo enxerga tudo desconhecido, então como é desconhecido, ele pode causar medo e pode ser terrível. E na verdade aquele friozinho na barriga é só por ser desconhecido. Quando a gente aprende a entender isso sobre o medo, a gente vai em frente. Eu não me lembro qual era o ator, mas tinha um ator que todo o espetáculo de teatro que ele fazia, ele sentia sempre aquele friozinho na barriga e antes de subir o palco ele ia lá e botava tudo para fora. Porque ele tinha sempre tanto medo, mas ele não desistia, mas ele percebeu que aquele era o impulso do corpo dele. Era algo normal, natural no corpo dele, no organismo dele, de realizar aquela atividade. A gente precisa entender e ter em equilíbrio todas as emoções. O medo, nesse caso, ele vem... a falta de medo me coloca em risco. Por exemplo, eu aqui moro no 10º andar. Se eu não tiver medo de nada, eu posso me pendurar aqui na janela, correr o risco de cair. Mas se eu tiver medo de tudo, eu não posso nem chegar perto da janela. Então o medo eu preciso tomar consciência dele. Porque quando eu não tomo consciência dele, ele me domina. E aí ele surge da relação que eu tenho da intencionalização de RME. O medo é a maior de todas. Tem medo do sucesso, medo do fracasso, medo de ter, medo de não ter, medo da perda, medo da doença, medo da morte. Medo de dirigir, medo de elevador, medo de altura, medo de andar de bicicleta, medo de andar a cavalo. E aí vai. E aí vai. Olha quantas são as resistências, quantos são os portais que nos impedem de simplesmente ir viver a experiência. A gente precisa lembrar que nós somos uma consciência vivendo uma ideia de desconexão e de falta de habilidade. Mas isso é só uma ideia. E essa nossa ideia, ela cristalizou principalmente as memórias do 0 aos 7 anos de idade. Ali a gente cristalizou tudo. Por quê? Porque a gente estava ali em onda teta. Eu estava meio que em transe, em hipnose, eu simplesmente absorvo as informações todas como verdades absolutas. E aí nessa situação como verdade absoluta, aquele medo, 99,9% deles, não é nem nosso, não é nem teu. É o medo que tu observou, nossa, mas quem é que tinha medo aqui de dirigir? Ah, era o meu pai, era minha mãe, aí eu tinha medo de não ter dinheiro, aí eu tinha medo de que gritassem, aí eu tinha medo... E tudo isso são crenças, gente, que a gente continua mantendo. E aí o que a gente precisa fazer? Sentir, tomar consciência. Isso é apenas a mente demente que engana a gente, trazendo dentro dos 40, 70 mil pensamentos que eu tenho por dia, aquela ideia de algo que eu acredito ser verdade, mas para e faz a prova. Isso que eu trago é tão simples, faz a prova. Como por exemplo aqui a MF já disse que tem medo de tudo. Mas a Casinha trouxe aqui, ó, tenho medo de dirigir. Medo de dirigir é a coisa mais fácil que tem. Tu fez autoescola, né? E aí quando tu fez autoescola, na verdade, esse medo de dirigir não é só o medo de dirigir, o medo de tanto que talvez, tô elocubrando aqui, tá? Mas talvez tu olhasse as outras pessoas dirigindo, julgasse demais elas, e aí como o ego imaturo nosso, ele adora se julgar perfeito, se eu dirigir e alguém buzinar para mim, alguém apontar alguma coisa que eu tô fazendo de errado, eu não vou suportar. Mentira, gente. A gente só precisa voltar a lembrar de que nós estamos sempre aprendendo. Então no medo de dirigir é só sentir corpo. Como é que é sentir o medo de dirigir? Corpo, como é causar o medo de dirigir? Quais são as vozes que eu faria aquela outra pessoa temer a direção? Corpo, como é sofrer o medo de dirigir? Faz isso de 10 a 21 dias junto com o restante, marca uma sessão
Eu gravo contigo o exercício, tu repete depois e pronto. Tá liberada. Era o mesmo medo que eu tinha de ser assaltado. Olha como ele cristalizou na minha mente. Do 0 aos 7 anos de idade, eu morei até os 8 meses aqui em Porto Alegre. Aí depois a gente foi morar em Florianópolis. A família da minha mãe morava aqui em Porto Alegre, a família do meu pai morava no interior do Rio Grande do Sul. Então virava e mexia, a gente passava por aqui. Só que Porto Alegre com Florianópolis, Florianópolis tinha 300 mil habitantes, Porto Alegre já tinha muito mais de 1 milhão. Então, como toda cidade grande, tem aquelas situações meio trash. Sempre foi uma cidade meio escura, assim, teve momentos mais sujos. E aí então, naquela época, cada vez que eu passava por aqui, o pai dizia, fecha os vidros, tranca a porta, é perigoso. E aquilo foi a informação, imagina. Do 0 aos 7 anos de idade, no mínimo 3 vezes por ano a gente passava por aqui. Todas as vezes, sempre a mesma informação. Tu cristaliza aquilo, medo de ser assaltado, tá? Nessa situação, depois, quando eu vim morar aqui em Porto Alegre, eu senti um chamado na pandemia, vou morar em Porto Alegre. Ah, lá fui eu morar em Porto Alegre. Fui para um apartamento, e aí não tinha onde fazer a academia ali no apartamento, eu saía para caminhar na volta do prédio. Mas eu sempre passei essa ideia e passei para os meus filhos, o que é pior. Cada vez que eu passava por aqui, eu dizia para eles, fecha os vidros, tranca as portas, é perigoso, fecha os vidros, tranca as portas, é perigoso. Quando eu estava lá naquele apartamento, caminhando, daqui a pouco eu deixei os anéis, que até me esqueci hoje de colocar, deixava o celular em casa, deixava a carteira. Um dia que pra mim foi mais trash, eu tava saindo de casa e eu fiquei só com a tagzinha do portão. Eu digo, meu Deus do céu, e agora se me assaltarem, o que vai... Não, parei só um pouquinho, Ricardo, tu tem ferramenta. Viu a necessidade e atenda, tu tem ferramenta. Utiliza a tua ferramenta. E foi o que eu fiz. Foram 11 dias sentindo como é sentir o medo de ser assaltado, como é causar o medo de ser assaltado, como é sofrer o medo de ser assaltado. Me senti sendo sequestrado, sendo assassinado, sendo esfaqueado, sendo surrado. Deixei o meu corpo sentir todas as infinitas possibilidades que a mente demente que engana a gente poderia fazer. Foi sofrido? Foi sofrido, mas o que acontece, gente? O viés cognitivo de confirmação poderia me trazer algo muito pior, porque tudo aquilo que tu foca é o que materializa. Então, se eu continuasse a focar no medo de ser assaltado, eu ia acabar sendo assaltado. Eu ia cocriar isso. Assim como a Casinha está trazendo aqui, o medo dela dirigir faz ela paralisar, faz ela não dirigir. E aí nesse medo todo ele vai aumentando mais e mais. E quem que está perdendo? Quem está perdendo? Tu está perdendo. Porque tu está vivendo uma ilusão. Tu não está com coragem de tomar consciência apenas aquela imaturidade, aquela fantasia que está vinculada a alguma coisa que tu viveu na infância para poder sair disso. Quando a gente toma consciência é libertador. Hoje eu caminho aqui na rua, vou para todos os lados e tudo mais com tranquilidade. Mudou completamente o risco? Não, mas a minha frequência mudou. A partir do momento que eu saí da frequência, da ressonância, é que nem o princípio do carro vermelho. Se tu vai pra rua e diz eu quero encontrar carro vermelho, tu enxerga todos os carros vermelhos. Se tu vai pra rua com medo, tu vai enxergar todas as pessoas como sendo perigosas. Se tu vai pra rua e tem medo de pegar a direção, tu vai enxergar que o trânsito é caótico. Agora, a partir do momento que tu tomou consciência daquilo, te liberou daquilo, tu vai enxergar as maravilhas, tu vai enxergar que é possível, tu vai enxergar que os lugares são aprazíveis. E aquelas pessoas que poderiam te causar algo não vão estar mais na tua frequência. Ó, vai passar reto. É tipo tu querer ouvir a 102.3 na 92.1. Não tem como. Tu consegue? Tu consegue ouvir Record e Band ao mesmo tempo? Não tem como. São frequências diferentes. Então, se tu saiu daquela frequência, pronto. Só o que precisa fazer isso? Tomar consciência. É isso que a intencionalização traz. Eu preciso tomar consciente aquela intenção que está no meu inconsciente que está me governando. Por isso que eu preciso ter coragem para escolher como eu quero viver a minha vida. Coragem para tomar consciência, para poder evoluir. Quer trabalhar já? Tem lá, link na bio, tem o curso, módulo básico, autocompreensão. Tu pode adquirir ele, tem lá ferramentas. Medo, está lá dentro. Raiva, está lá dentro. Tristeza, está lá dentro. Humilhação, está lá dentro. Feridas emocionais. Ou marca uma sessão, ou continua com medo. De novo. Tem medo de tudo, MF, aqui. Ansiedade é a que grita. Pois é, o que é ansiedade? Ansiedade é a necessidade de controlar as coisas. Aí imagina o seguinte, tu diz pro universo, eu quero um carro.
E aí ele diz, tá bom, eu vou te dar uma Ferrari. Aí tu na tua ansiedade diz, não, mas eu quero o carro, eu quero o carro agora, eu quero o carro agora, eu quero. Ansiedade é o mesmo que tu chegar e tu comprar alguma coisa nas redes aí, na Temu, Shopee, no TikTok mesmo aqui. Tu comprou e aí tu tá querendo cobrar da transportadora para eles te entregarem mais cedo. Tu comprou, tá lá dizendo o prazo, em até 7 dias. Relaxa. Para de ficar querendo controlar tudo. Vai cuidar da tua vida. O que é verdade nisso que está me fazendo pensar? O que depende de mim agora? O que depende de ti agora, minha filha? O que depende de ti agora? Vai e faz. E busca nisso que depende de ti entregar o teu melhor, ter a coragem de entregar o teu melhor. Para de te distrair, é assim que a gente foi ensinado a nutrir a Matrix. Cada vez que eu entro na ansiedade, eu estou nutrindo a Matrix. Porque a Matrix, como do filminho do Monstros S.A., ela vive da energia baixa, densa, porque eles não têm energia própria e nem acreditam na energia do amor e o resto. Acham piegas. Então eu preciso sim aprender a tomar consciência. Quando eu começo a tomar consciência, aprender que eu sou. Eu sou. Esse eu sou, ladies and gentlemen. Nossa senhora, ninguém segura esse eu sou. Tenho habilitação 1 ano e meio, olha aí que loucura. 1 ano e meio perdendo tempo de desfrutar. Até quando? Tu sabe que eu já tive uma sogra que ela também tirou a habilitação e nunca dirigiu. Perdeu uma vida inteira de dirigir. Até quando? Até quando tu vai escolher isso? De ficar sem dirigir? De ficar dizendo... E aí o que é pior? O nosso lado vítima, ele começa a ficar dizendo assim, nossa senhora, eu tenho 1 ano e meio, eu não consigo dirigir, eu tenho muito medo. Para e presta atenção, como nisso tu quer ser poupada, como nisso tu quer com que os outros te enxerguem como especial. Como eu li no... Tava lendo essa semana passada aí, A Sutil Arte de Ligar o F. Acessa lá no meu canal do YouTube, Ricardo Snep Nogueira também, e tem lá os capítulos. Nessa Sutil Arte de Ligar o F tinha isso. Essa especialeza, ou eu sou especial e vou para uma autoimagem idealizada de que eu sou um piloto de prova de tão bom que eu sou para dirigir, ou eu vou para o pior, não, eu tenho habilitação, mas eu tenho muito medo, na verdade tu deve julgar, criticar o tempo inteiro os outros, não tem medo nada, é o ego imaturo que não quer ser posto à prova, e é muito mais cômodo ficar com que alguém faça as coisas para mim, óbvio, sempre é. Por trás de toda a inação existe uma vantagem, existe um ganho para o teu inconsciente. Pergunta para ele qual é o ganho. O que eu estou ganhando? Eu estou ganhando atenção, eu estou ganhando a especialeza, eu estou ganhando a não ser criticado como eu julgo os outros, de dizer que o trânsito é terrível, é muito agressivo. O quê? Tem sempre um ganho. Quando a gente começa a observar, compreender mais esse ganho inconsciente, eu posso escolher. Eu quero continuar preso nessa situação ou eu quero fazer diferente? A escolha é sempre nossa. Ter a coragem de dar o passo. Mas Ricardo, eu fiz e eu fiquei com mais medo. Então toma mais consciência, tu não fez o exercício bastante. A mudança de um hábito, ela se dá de 10 a 21 dias para começar. E existem determinados hábitos que levam até 258 dias. Então, não tenha pressa, tu levou 9 meses para nascer. Tu levou 14, 13 anos para fazer todo o primeiro e o segundo grau. Para que tu achasse que tu tinha concluído uma base. Mas nossa vida, a vida não para, a vida não dá férias. A vida aqui é uma escola. Ela está sempre nos trazendo outras e outras e outras oportunidades de crescimento. E o que é pior, eu digo mais, essa situação de que tu está vivendo, esse medo agora de dirigir, ele vai começar a te impactar em outras situações. Daqui a pouco teu marido vai precisar sair, ou ele vai precisar de que tu leve ele, tomara que nunca aconteça, mais teus filhos, ou de repente tu vai estar sozinha, e aí? Olha que interessante, né? Nessa situação, quando eu me separei da minha primeira esposa, meus filhos tinham 10 e 7 anos de idade. E a gente viajou lá para o interior, e lá no interior onde a gente estava, era uma região era um lugar que ficava a 15 quilômetros da cidade. E aí então, a primeira coisa que eu fiz, quando cheguei lá, o meu filho tinha 10 anos, eu disse, eu vou te ensinar a dirigir.
Mas como, Ricardo? Onde já se viu? Como que vai ensinar ele a ter habilitação? Eu disse, olha, estávamos nós os três numa cidade, para fora, a 15 quilômetros da cidade. Se der um piripaque em mim, se a gente estiver sozinho, o que vai fazer? Eles vão ficar me olhando morrer ali? Ou eles vão saber se virar para sair do lugar? O carro era automático. É que nem os bate-bate do circo, de parque, né? É acelerador e freio, ponto. Então, nesse acelerador e freio, botei lá. Aprende. A única coisa que tem que fazer é prestar atenção, não junto no carro da frente, mas ó, acelera, vai, vira a direção, pronto, foi barbada. 2 toques ele já sabia. Em seguida, depois eu ensinei mais adiante, quando eu tinha uns 10 anos também, ensinei minha filha para que ela também soubesse. Nunca botei eles na cidade a dirigir, não. Eles tinham lá aquela situação que era rural, vai, aprende a saber se defender, gente. Algumas coisas são muito importantes para que a gente tenha consciência, além da experiência que aquilo nos traz, mas para que a gente saiba. Então, o tu saber dirigir não é só uma questão de habilitação, de prazer, mas às vezes é sobrevivência. Algumas vezes a gente precisa ter habilidades a mais. Aprende. Simplesmente vai. Aqui na Nova Consciência ama dirigir, eu também amo dirigir. Tinha uma empresa que eu achava que era... Meu trabalho não tinha nada de trabalho, porque eu ganhei celular, ganhei um carro, computador, e eu viajava de 5 a 7 mil quilômetros por mês. Eu digo, uau, quer mais o quê, né? Ai, que maravilha! Era bom demais. Olá, Judy. Bom, então, gente, a gente precisa ir percebendo esses aspectos. Qual é a mente que está governante? Qual é a ideia que está te governando mais? É as tuas habilidades, as tuas capacidades, as tuas habilidades ou as tuas dúvidas, medos, inseguranças? Isso é só um ponto para a gente tomar consciência. Isso não define quem tu és, mas quem tu estás. Por isso que eu preciso ter essa coragem para que eu possa escolher o que eu quiser na minha própria vida. Para de querer agradar os outros. É amar ao próximo como a si mesmo. Então volta a te amar, volta a te observar, volta a te perceber e vai entregar o teu melhor. No começo sempre tem uma resistência. Todo mundo sempre dá uma reclamada. Ah, mas não, mas olha que trabalho mais esdrúxulo, olha isso daqui que tá fazendo, não sei o que lá. Me lembro quando eu saí da empresa com meu pai, tinha lá um bom salário, quase 15, 20 mil reais. E aí eu sentia que não era mais aquilo. Eu digo, não é mais isso. Eu quero agora trabalhar com outras coisas. E na época me veio que eu tinha o dom de curas energéticas. E eu fui trabalhar com o Reiki. E naquele trabalhar com o Reiki, tinha uma maca, né? Tinha uma maca lá e o meu horário era R$90. Ia ter que ter muita gente para eu poder chegar naquele mesmo valor que eu tinha antes com ele. E vinha ele debochando sempre, né? Debochando, quero ver quantas mil pessoas aí tu vai ter que atender para chegar no mesmo que tu recebia lá com a gente, né? Parece que lá, eu digo, tá bom, eu não tenho que agradar, eu tenho que compreender, ter a coragem de que aquilo é o que eu sinto que é o meu propósito. E aí nesse propósito que eu senti que era daquele momento, depois eu pude descobrir que não era exatamente a cura, mas aquela ali foi a porta de entrada para eu ir adiante, para eu aprender um curso de reconexão racial, para eu ensinar, para depois eu poder ir para adiante e perceber que as pessoas, elas estavam lá porque a mente demente que engana a gente delas estava deixando elas presas. Ninguém tem o dom de cura, o ego nos faz acreditar nos superpoderes. Não é questão de superpoderes, Atemir. Eu respeito a tua opinião e tudo mais, mas Jesus não era o dom de cura? Onde ele acreditava de que ele estava sendo um bom veículo. Todos nós temos a capacidade, se tu olhar um pouquinho mais as comunicações interestelares, existem esses dons onde algumas pessoas vão ter mais facilidade para servir de canal de cura, outras de ensinar, outras de atenção às outras pessoas e assim sucessivamente. Eu não quero discutir isso contigo, mas te sugiro de que tu possa te ampliar um pouco mais. Claro que algumas vezes o ego ele adora também chegar e falar, nossa, eu sou o curador. Sim, sem sombra de dúvida. Tem muita gente que entra nesse papel. Inclusive esse foi exatamente o ponto de que
Eu parava e refletia, não, mas eu não sou eu sou um veículo. Nós somos 99,9% energia, nós somos 70% água, meu cérebro é 92% água, então eu sou um veículo. Essa energia, ela está só passando por mim, não é minha capacidade. Mas a partir do ponto que eu estou colocando a intenção para fazer isso, de alguma maneira eu estou utilizando essa habilidade. As palavras do Ricardo aqui e de muita gente, um canal de cura. Exatamente, também. Mostre qual cura um ser humano fez. O dom de cura morreu com o último apóstolo. Vamos lá, te sugiro olhar Joe Dispenza. Joe Dispenza, ele era osteopata, ele teve uma compressão de 6 vértebras. E ele trabalhou, através da intenção, a regeneração das células dele, que as nossas células de 4 a 9 meses se regeneram 98% do corpo. Ele trabalhou a regeneração das vértebras, todos os médicos diziam que ele tinha que ter feito cirurgia e ele não fez a cirurgia e nisso ele se curou. Isso não é uma cura? Existem tantas outras pessoas que conseguem, através da intenção, também remodelar suas faces, alguns aspectos. Tem tantas pessoas. Mostra a prova, mas vai tu, vivente. Olha tu lá, procura Joe Dispenza, ele é a prova viva, eu não tenho que te provar nada. Tu que está com dúvida, ele é a prova viva, procura, deixa de ser ignorante e ficar perturbando. Procura. Prova viva, Joe Dispenza tá lá. Pessoas assim não querem crescer, querem simplesmente atormentar, ficar espezinhando, ficar colocando mais e mais coisa. Cresce. Tu tá preso no ego. E como tu tá preso no ego, tu tá enxergando que tá todo mundo preso no ego e quer se valorizar. Tu tá querendo te valorizar aí, meu. Tá querendo ficar chamando a atenção. Cresce. Cresce. Vai botar barba na cara aí e crescer. Então é isso que acontece. A gente fica muito mais querendo julgar, criticar, atrapalhar os outros do que fazer. Tá aí a prova de que teu ego tá enganando. Não, meu ego não tá me enganando. Ele tá te mostrando, Atemir. Tá te mostrando exatamente a tua reação. Era o que tu queria. Era o que tu queria. Tu queria exatamente que alguém te colocasse no teu lugar. Quadradinho, pequenininho como tu é. Pronto. Eu também sou pequenininho, por isso, mas eu tô aqui com a cara tapa fazendo minha live. Qual é a tua live? Qual é o teu conteúdo? Traz conteúdo? Se traz, que bom! Fico muito feliz de que tu traga alguma coisa que possa ajudar as pessoas. É esse o nosso papel, aprender, experienciar, ensinar. Enquanto a gente não está fazendo isso, eu estou preso no ego imaturo, como tu bem disseste. Preso naquela situação onde eu acho que eu tenho alguma coisa, mas eu sou melhor do que o outro e aí eu não faço, não coloco em prática. Não, o ser humano só é imperfeito porque ele acredita. Vamos lá, nós somos uma consciência, um fractal de energia que veio de uma consciência maior, que muitos chamam de Deus. E essa consciência maior está se experienciando através de nós. O que nos limita são as nossas crenças. O que nos limita é isso que tu está trazendo, acreditar que eu sou um ser imperfeito. E quanto mais tu disser isso, mais tu vai ver que tu é um ser imperfeito. Agora, quando a gente começa a perceber que nós temos condições de fazer as coisas, eu vou tendo mais e mais, porque o universo ele diz sempre sim. Ele está sempre dizendo sim. Sim para aquilo que tu quiser. Sim, vamos lá, sim. Ah, tu quer ser imperfeito? Sim, tu vai ser cada vez mais imperfeito, até tu não achar que tem habilidade de nada. Sim, tu quer ser perfeito, tu quer curar as pessoas? Vamos lá, cura mais pessoas. Seja o canal. E verifica o que dá para aprender, o que dá para transformar, ensina isso depois para que mais pessoas possam fazer por si. É o que eu faço. A intencionalização é um método terapêutico auto-aplicável, onde eu consegui curar os meus medos, harmonizar os meus medos, as minhas intenções, as minhas situações, para poder ir adiante. Ainda tem muito para trabalhar? Tem. Putz! Como o Atemir trouxe aqui, estamos imperfeitos. Mas é só por causa da nossa crença. Quando a gente começa a perceber e transmutar essas questões, eu posso poder ir adiante. A nossa genética adormecida vai despertar agora, está aumentando a frequência do planeta. Observa um pouquinho mais isso daí. A frequência do planeta aumentando, observa a escala Sherman, era 4 a 7 Hz, ela hoje já está lá em 40, 70, já bateu a 150. Com isso, aos poucos, a gente vai aumentar. Existem as linhas que fazem canalizações e tudo mais, que dizem que o nosso corpo está deixando de ser carbono, que é essa matéria densa, para ir cristal, como Cristo. Cristo veio de uma consciência crística, um corpo cristalino.
A partir de um corpo cristal, a gente vai poder fazer que nem aqueles filmes dos Jornada nas Estrelas e tudo mais, desmaterializar e materializar de novo. Ter roupas biológicas como as roupas deles e tudo mais. Então a gente precisa aprender a ampliar um pouquinho mais o olhar. Quando a gente está aberto para ampliar o olhar, a gente vai adiante. E é esse o ponto que nós estamos vivendo. Vivendo a separação do joio e do trigo. O que é o joio do trigo? O joio do trigo é a frequência. Nós estávamos programados, como a Atemir estava dizendo aqui, numa frequência de 110. A gente estava lá na 110, 110, só que ela está indo, o planeta está indo para 220, gente. Então eu preciso me despir dessas crenças todas que me amarram, começar a acreditar, por exemplo, ele que está acreditando que ninguém cura, ninguém pode curar nada, ele pode sucumbir e continuar depois em um outro planeta, assim como a gente diz aqui, os exilados de Capela, lembra? Vocês já ouviram falar sobre isso? Vão ter os exilados da Terra. São as pessoas que não se abriram o bastante para poder vibrar em uma frequência mais elevada. E nesse não vibrar numa frequência mais elevada, simplesmente vão morrer aqui e vão continuar em um outro planeta de expiação e prova. Escolhas, gente. Escolhas. Cada um tem a sua escolha. Eu sou muito autocura, sim. Para mim é uma verdade absoluta, não uma teoria, sem dúvida. Tem lá vários autores, como a própria Louise Hay, a outra também, a Cristina Cairo, quem mais? Tem inúmeras pessoas que trabalham com essa questão. Só o brother aqui que de alguma maneira quer continuar não acreditando. De repente a religião dele, ou a crença dele, ou algo no sistema familiar dele que fazia com que aquilo não pudesse ser aceito, absorvido. De repente pode ter perdido alguém. Eu sinto muito se tu perdeu alguém exatamente por acreditar que poderia ser curado e aí aquela pessoa não foi curada. Mesmo Jesus. Olha a sériezinha aquela The Chosen, é muito bacana também, onde coloca, acho que era do Tomé, alguém do Tomé, eu não vi exatamente esse capítulo, mas alguém do Tomé morreu, acho que era a esposa, e aí ele pedindo, Jesus, ressuscita ela, ressuscita ela. E ele diz, lamento, mas ela cumpriu o propósito dela, isso eu não posso fazer. Então, a cura e a regeneração depende também daquela pessoa querer, de quem está recebendo, querer e saber que aquilo é o bom para ela poder dar continuidade, ou que em algum momento acabou, simplesmente acabou. Não tem o joguinho lá, o joguinho não tem lá quando tu venceu todas as batalhas, acabou o joguinho? É assim. Nós antes de nascermos escrevemos um roteiro de toda a nossa jornada. Então quando acaba o joguinho, acaba o joguinho. Vende a cura depois de 6 meses, ninguém se lembra de você. Dos livros de autoajuda e de ANSI. Eu lamento que tu nunca tenha conseguido ter sucesso. Te desejo tudo de melhor, mas principalmente que tu consiga sair dessa dor, dessa amargura toda, que não consegue enxergar nada de possível externamente. E aí o único afetado vai ser você mesmo. Somos imagem e semelhança, na verdade somos mais do que imagem e semelhança, somos a próprio Deus em ação. Cura com o fim da palavra às mãos, somos filhos. Até um cego vê a degradação da genética humana. Tudo no universo se deteriora. Bah, lamento tu ter tanta dor no teu coração assim. Lamento mesmo. Talvez seja isso que te falte, uma religiosidade. Ok. Vai com Deus. Beijo no teu coração e fique em paz aí, querido. Muito importante o teu trabalho para despertar mais consciência. Somos pouco mais de 2%. É verdade, Leonice, é verdade. Muito pouco mesmo, né? E aí nessa situação acontece, quando a gente enxerga... Oi, Bela, deixa eu só continuar aqui, ó. Fala. Depois, se tu tiver algum tema para subir, a gente sobe. E tem só 2% mesmo, né? E nessa situação a gente quer muito o crescimento. É por isso que fala agora que nessa mudança da Terra para a quinta dimensão, só 30%. 30% vai. Eu já sei que o Atemir não vai, tá tudo bem, tá tudo certo. Te desejo o melhor. Mas, sim, imagina 30% de 8 bilhões. É sinal de que tem muita gente que não está pronta e não adianta. O que vai fazer? Se não tá pronta para poder ir adiante, elas têm que continuar no mesmo patamar. E às vezes é exatamente isso como a gente enxerga, né? Olha o ponto da coragem. Que bom que ele está dando gargalhada, fico feliz. Já serviu para tirar ele um pouquinho daquele campo. E esse é outro grande barato, né? A gente poder perceber através dessa atitude dele, é o mesmo que a nossa mente demente que engana a gente faz. O
que acontece? Às vezes eu estou tão preso, tão cego naquela crença que eu tenho que continuar com aquilo. E eu não encontro uma maneira de mudar, muito antes pelo contrário, eu continuo encontrando mais e mais argumentos para sucumbir naquela situação. Tu vê, a live é aberta, se é um conteúdo horrível, de que não faz sentido, por que não sair? É que nem tu pegar e sintonizar uma frequência de um rádio ruim e querer ficar ouvindo a música ruim. E dizer, ai, pois é, não, tá ruim, mas por que não troca de rádio? Por que não sai? Por que não vai para outro lugar? Eu não fico num lugar onde eu acho que tem um conteúdo que não faça sentido para mim. Principalmente se eu sou uma pessoa, talvez anônima, assim, que não trago nenhum conteúdo, nada para ninguém crescer. Agora, se tu tiver, e esse é outro grande barato, o primeiro nível de consciência, ele traz isso, a separação. Ou é ele ou sou eu. Ou você está com a verdade ou eu estou com a verdade. E aí nessa situação todo mundo perde. Na quinta dimensão que nós estamos indo agora é o compartilhar. Ao invés de o Altemir vir assim com uma ideia querendo me derrubar ou querendo provar que eu estou errado, querendo mostrar que a ideia dele está certa, a gente busca complementariedade. Ricardo, mas e se essa linha aqui tivesse um raciocínio? E se essa outra aqui tivesse? E se essa outra? E assim aí a gente começa a debater o crescimento e não a separação. Na separação foi exatamente onde a obscuridade conseguiu ganhar espaço, dividir para conquistar. Quanto mais separados estamos, mais dominados somos, porque menos força como conjunto temos. De consentir isso, acredito eu. Agora, a partir do momento de que a gente começa a se perceber que somos todos humanidade, como humanidades, tipo, não adiantava aquela função lá, problema da China, a China que se exploda lá com o vírus dela, não sei o que lá, pois é, parou o mundo. Então não é mais desse ponto onde a gente continua nessa separação. A gente precisa sim perceber que somos todos um, perceber que esse planeta que está sendo poluído em alguma parte, que está sendo contaminado em alguma parte, afeta o todo. E quanto mais a gente tiver essa visão do todo, mais a gente consegue adiante. Se as pessoas soubessem o poder que tem, seriam diferentes, sem sombra de dúvida. Deus não está fora, exatamente, César. Está dentro de nós. Cada um de nós é uma pessoa que tem todo esse talento, toda essa capacidade. Se for da Terra plana, é demente. É bem provável, né, Carlos? É bem provável que seja dessa linha. E aí, então, não adianta nada. Isso. Eu vou deixar teus comentários aí, fica a critério do pessoal. Eu lamento a tua forma de visão, mas vamos seguir em frente aqui. Então, gente, nessa coragem toda, a gente começa a perceber, uau, o que me impede? É isso que a gente precisa perceber, o que me impede? O que me impede de crescer? O que me impede de ir em frente? O que me impede de seguir? O que me impede de dar os passos de crescimento, de desenvolvimento, de evolução? À medida que a gente começa a perceber isso que me impede, eu posso sim, de alguma maneira, crescer. Eu posso sim, de alguma maneira, continuar a evoluir. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Tá. Pronto. Já silenciei aqui o seu Altemir. Altemir, já te silenciei. Como o objetivo da live é a gente aumentar a frequência, eu não vou entrar na tua frequência, eu simplesmente já está silenciado, já mandei lá para o TikTok para eles fazerem as mediações, porque não estou aqui para ficar estimulando ódio como tu está querendo. E se tu está querendo dar risada, te deixo simplesmente ficar ouvindo, mas que não contamine a audiência, porque a audiência adora o conteúdo e eles estão sempre buscando crescer mais e mais. Se não é o teu caso, então que tu possa ir para um ambiente meio um octógono lá, onde tu vai te divertir no ringue, brigando com os outros. É bacana esse rádio, né? Eu adoro, esse rádio era do meu pai, quando ele veio morar em Porto Alegre, veio do interior, e tinha 15 anos. E aí, então eu sempre carrego ele, até porque acho que faz exatamente esse sentido, né? Nós, como corpo, somos que nem um rádio, que nem uma televisão. A gente sintoniza na frequência que quer.
O Altemir está sintonizando na frequência do ódio, da raiva, da amargura. Nós estamos sintonizando na frequência do amor, na frequência da cooperação, na frequência do desenvolvimento pessoal e espiritual e emocional das pessoas. Então a gente quer como somar, né? Como Jesus dizia, onde um ou mais estiverem, lá eu estarei. Então como que a gente pode agregar mais? Como que a gente pode criar mais amorosidade, mais compaixão, mais desenvolvimento, mais entrosamento? Então esse é o objetivo para que a gente possa seguir em frente. Obrigado, Carlos. E aqui eu abro também, gente, para questionamentos de vocês aí. Sexta-feira, normalmente eu trago mais o foco no relacionamento. Então, como que no teu relacionamento, no relacionamento de vocês, é importante ter essa coragem para escolher a sua própria vida. Tem um semblante pacífico. Obrigado. E aí nessa situação de coragem para escolher a própria vida, é muito importante nos relacionamentos também a gente poder discernir isso. Eu digo para os meus filhos, quando eu já passei, né? A gente quando trabalha, passa a compreender todas as situações, quando a gente era jovem e namorava, muitas vezes chegava assim para namorar e dizia, não, pois é, eu quero ajudar essa pessoa, não, pois é, porque essa pessoa está passando dificuldade. E a gente muitas vezes perpetua um relacionamento muito mais pelo outro do que por nós. E hoje eu vejo, e principalmente a nova era que está entrando agora, a frequência, a vibração, é de que os relacionamentos eles têm que ser uma cooperação. Não existe mais aquela função que se dizia, não, são as duas metades da laranja, nós somos incompletos e eu preciso. Ou aquilo que se dizia antes, os opostos se atraem. Não, eu não preciso mais ter oposto para atrair, eu vou atrair outro inteiro. São duas laranjas inteiras. O bom desse conjunto é o blend. Onde uma está um pouquinho mais doce, outra um pouquinho mais amarga, mas esse blend é que vai trazer o crescimento para a evolução. Então nessa situação de ter a coragem de escolher o que você quer para a sua própria vida, também é importante. A minha esposa, ela é uma pessoa fantástica, porque imagina, a gente se conheceu lá atrás, aí eu estava fazendo a faculdade de administração. Terminei a faculdade de administração, aí a gente teve um namorinho, mas aí a gente terminou. Passaram-se 13 anos, eu casei, tive meus filhos e tudo mais, a gente se reencontrou. Nesse reencontro eu estava empresário. E aí como empresário e tudo mais, estava fazendo as coisas, aí depois eu resolvi sair do setor de empresário, porque eu percebi, não é isso, eu quero essa outra coisa. E ela sempre me apoiou. Eu fui para o Reiki, ela me apoiou no Reiki, eu fui para as buscas, para a constelação, para a Petor, para movimentos essenciais. Ela me acompanhou quando eu fui dar curso lá na Irlanda de uma técnica energética que tinha na época, que era reconexão axial. Casamos lá a primeira vez, foi lindíssimo, um outro momento eu conto sobre isso. E aí depois vem acompanhando essa transição. Então o ponto é isso, é a gente perceber e apoiar um ao outro, mas sempre com o desejo de crescer. Como eu posso crescer mais? Como eu posso continuar evoluindo mais? Se tu tem no teu companheiro ou companheira alguém que olha para a tua atividade, fica lá meio assim... Outro dia eu vi o Rick Chester falando uma coisa que eu achei fantástica, né? Ele dizendo, cara, olha só, se tu tem um negocinho de internet e a tua esposa ou teu marido não tá apoiando lá o teu negocinho, não tá curtindo, não tá compartilhando, não tá fazendo, tem alguma coisa errada aí nessa relação. Porque afinal de contas, a hora que vier o benefício desse negócio, ela vai querer usufruir. Então por que ela não pode apoiar e compartilhar isso e divulgar para tantas outras pessoas? Então a gente precisa sim ter a coragem de ser quem nós queremos ser, mas é importante ter, na relação a dois, ter essa parceria, de um apoiar bastante o outro. A gente já viu também muitos relacionamentos onde tinha aquela competição de quem provava ser melhor, quem que tinha melhor salário, quem que tinha melhor destaque, Não cabe mais isso hoje, gente. Não cabe mais. Deixa eu ver aqui. Sintonizados onde precisam sintonizar. Às vezes a pessoa precisa dessa vibração mais baixa. Pois é, né, César? Exatamente. E aí ele até tentou indicar, esse é o ponto, a Matrix tenta fazer isso. De vez em quando aparecem uns haters aqui, e aí eu acho um barato, porque daí, como eu trabalho ali do espelho, eu digo, olha, aonde que eu ainda tenho? Eu fiquei um pouco com raiva, eu digo, opa, isso é teste surpresa, Ricardo, teste surpresa, peraí só um pouquinho. Tu vai te deixar engolfar por essa criatura que não tem a menor demência, que não tem o menor conhecimento, que está trazendo absurdos? Tu precisa provar alguma coisa para ele? Não preciso provar nada. Aí rapidamente eu voltei,
para o meu semblante, para a minha linha de raciocínio, comecei a não dar bola, porque normalmente esse tipo de pessoa é aquela pessoa que quer chamar atenção. Ela não se sente amada, não se sente importante, não se sente valorizado, e aí então eu tenho duas maneiras de buscar isso. Ou eu faço o meu melhor, ou eu faço o meu pior. E algumas vezes o meu pior é desqualificar os outros. E aí eu preciso então criar aquele ponto para testar. E aí quando vem essas pessoas eu vejo, uau, tá bom, que bom, tô passando pelo teste, consegui sair com louvor e mais um, para que a gente possa continuar aprendendo. E aí o grande barato é esse. Instiga também, eu deixo sempre esse convite para todo mundo que acompanhou. O que a ação dele causou em vocês? Causou raiva também? Causou irritação? Causou uma sensação de justiça? Pois essas são as feridas emocionais que a gente tem para trabalhar. E como que a gente identifica que elas estão necessitando ainda ser trabalhadas? Através dessas situações, olha que barato. Então eu tenho lá a expiação, onde eu vejo aquilo, vocês estavam espiando, ver ele me instigar a alguma coisa. Ou aprovação, vocês passarem por uma situação assim. E aí o ponto é isso que eu trago na intencionalização, como você descobrir isso e como trabalhar essas questões. Através das técnicas de RME, ressignificação de memória episódica, porque isso é uma recriação de algo que você já tem cristalizado, e o amo, a autossugestão mental original, você voltar através de comandos a se colocar na sua frequência original, que é uma frequência de luz, que é uma frequência de amor, que é uma frequência de paz, que é uma frequência de expansão, e não de disputa. Entendi? Que bom. Meu esposo está me incentivando a fazer exercício. Bora, Fabi! Bora! Como é que tá o curso lá de técnica de enfermagem? Conta pra nós aí. E assim a gente vai conseguindo crescer cada vez mais. Esse é o grande barato. Para mim é o grande mérito da intencionalização. Essa virada de chave de eu achar que a vida eu estou sofrendo da vida para eu perceber que eu estou cocriando as coisas da vida. E se eu estou cocriando, e se a vida está uma M, deixa eu ajustar a rota, recalculando a rota, como que eu posso então tornar ela uma coisa boa. Eu não quero perpetuar numa situação de M, eu quero torná-la uma coisa boa. Então, e de que outra forma? E de que outra forma? E de que outra forma? Maravilhoso! Que bom, Fábio, que bom! Fiquei muito feliz aquele dia que tu compartilhou aí que tinha retornado ao teu curso de técnica de enfermagem e que tu vai ter muito sucesso cuidando dos idosos aí, sem sombra de dúvida. O que mais, gente? Trago mais alguma situação. Minha água ficou morna, hoje eu tô demorando demais para tomar o Chivas. Trago mais alguma situação aí para poder dar algum parecer, para poder guiar, para poder sugerir. Afinal de contas, a interação de vocês torna essa live cada vez melhor. Não é um monólogo, o objetivo é a gente poder fazer esse bate-papo, essa troca de informações, essa troca de conhecimento, essa troca de energia. E muitas vezes a gente tem vergonha, sem sombra de dúvida, a gente fica, mas será que eu vou trazer alguma coisa? Aí o Ricardo depois vai comentar, depois ele vai trazer o recorte, mas ninguém vai saber lá, é a Fábio, o César, o Antônio, tem 512 pessoas com o mesmo nome. A questão é de que pode, de alguma maneira, ajudar a entender aquele momento do que está vivendo. Ricardo, eu estou passando por essa e essa situação aqui. O que isso daqui pode, dentro dessa tua visão da intencionalização, pode estar me fazendo perceber? A própria Fábio, por exemplo, ela também, quando ela trouxe algumas questões e que a gente viu o quanto ela gostava de fazer esse curso, que ela voltou. Tinha outro dia uma Nutri, e aí ela estava em dúvida também. Nossa, pois Ricardo, eu ando meio estimulada aqui, não sei muito o que eu faço da minha vida e tal, e se eu volto a ser CLT, eu disse, mas o que tu gostava na tua infância? Ela disse, olha, eu gostava muito de correr e de andar de patins. Disse, então nessa situação, e o que tem a ver com a tua profissão hoje? Não, hoje eu sou nutricionista, nutróloga, e aí nesse aspecto, então, eu disse, então, e por que tu não trabalha sendo nutri para corredores e patinadores? Porque afinal de contas tu vai continuar fazendo aquilo que tu gosta, na área que tu tem prazer. Ela, nunca tinha pensado nisso. Então às vezes são questões tão simples que podem ajudar a gente a se perceber melhor e a poder evoluir. Agora começaram a surgir os comentários. Maravilha! Obrigado! 27 anos de relacionamento, estamos na melhor fase. Que coisa boa, Fábio! Yes! Yes! É isso aí.
E principalmente se torna melhor ainda quando a gente se percebe inteiro. Quando a gente se percebe inteiro e que a outra parte é inteira e tem uma coisa muito importante sempre para o diálogo, a comunicação não violenta, o Marshall traz um diálogo assertivo e amoroso. Ao invés de eu dizer você não está fazendo isso, é dizer quando você tem essa ação, isso me causa tal coisa. E criar os combinados. Criar os combinados, tá? Então, se por acaso você esquecer, eu vou tomar tal e tal atitude, tal e tal comportamento. Tá tudo bem? Tá tudo bem. Como eu já trouxe para vocês o exemplo da sapateira e da pia lá. Eu simplesmente, quando vejo a pia, uma piscina, eu vou lá e seco. Porque para mim, quando eu gosto de cozinhar, eu gosto de deixar tudo organizado. Para mim, deixar aquela pia seca é algo bom. A minha esposa, quando enxerga que tem muito sapato ali na sapateira, simplesmente vai lá e guarda. Não é alguma coisa de que alguém está fazendo para irritar, para incomodar o outro. Simplesmente ficou ali. Tá, pronto. Faz e te dá o prazer. Mas continuem sempre buscando evolução. Que Rose, boa tarde. Estou me conhecendo uma pessoa e algumas situações tem ativado gatilhos. Insegurança. Que maravilha! Bem-vinda! Bora começar a trabalhar mais. Sei que já tenho isso, o outro só está me mostrando o que já está em mim. Sim. O ponto importante disso, Rose, é tu começar a trabalhar. É por isso que eu trago na intencionalização, no primeiro módulo lá, autocompreensão, no final dele tem o texto das técnicas da RME, do RMR, do amo e do amor. Para quê? Para que à medida que tu aprendeu então a identificar, tu possa ir criando a versão daquilo que tu precisa ir trabalhando. Ah, mas Ricardo, mas algumas coisas eu não sei. Pois é, e para isso tem o segundo módulo, que é o módulo autorregulação. Onde no módulo autorregulação eu vou estar trabalhando mais e mais todos os aspectos para poder ensinar a pessoa a perceber a sua autoidentidade, para poder aprender a se observar, para poder aprender a se amar, para poder aprender a se regular, para poder aprender a ter autorresponsabilidade. E com isso depois enxergar as coisas do sistema familiar e liberar, enxergar as suas máscaras, enxergar o seu homo, orgulho, medo e obstinação, bem como o oposto, a sabedoria, o amor e a vontade. Então quando eu começo a entender essa dinâmica toda, eu vou no segundo módulo, na autorregulação, é uma mentoria, leva mais tempo, mas no básico tu já tem ali a informação. Então isso que tu está trazendo, ele traz com tantos outros elementos, por isso que eu gosto tanto desse primeiro módulo da autocompreensão, para que eu possa entender o que é a minha vida, quem eu sou. Quem eu sou aqui afinal? O que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo aqui? Aí quando eu começo a entender quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui, a vida começa a ficar mais interessante, porque eu paro de ficar querendo que o externo mude antes do interno. Eu tenho que ser a mudança, como é o slogan da intencionalização. Se você quer a mudança, seja a mudança. Viva com intenção, ressignifique a sua ação. Quando eu começo a ressignificar, por quê? Porque 95% do tempo da minha energia, da minha intenção inconsciente, está cristalizada com as minhas memórias do 0 a 7 anos de idade. Tu olha uma criança tem consciência, tem conhecimento, tem condições de cocriar alguma coisa que não dentro das suas fantasias, seus medos. É isso que a gente precisa despir. E quando a gente aprende a despir isso, por que Jesus teve aquele período dele de isolamento, onde ele ficou trabalhando incansavelmente nas suas crenças? Buda, a mesma coisa. Buda ficou vagando até que ele disse, tá, eu já vi que não é ficar vagando, eu tenho que parar. No que ele parou os seus 48 dias debaixo de uma árvore, ele, pronto, agora eu entendi. Agora eu entendi que parte de mim. E é incrível isso, gente, é uma virada de chave, assim, quando a gente pega essa virada de chave, a gente vê, uau, eu posso fazer isso. Que barato, eu sou isso. Esse é o poder do eu sou. O livro de ouro de Saint-Germain traz isso. As afirmações eu sou tem que ser sempre algo positivo. Então quando eu trabalho eu sou como algo positivo e começo a sentir isso, eu começo a criar a minha ressonância. O meu cérebro emite um campo magnético, elétrico. Meu coração ele emite um campo magnético. A ciência já está mostrando hoje que o nosso coração tem mais neurônios que o nosso cérebro. As informações a gente capta pelo coração e traz para o cérebro, não ao contrário. Então nessa situação eu preciso emanar, porque o inconsciente, o universo, a consciência, ele não sabe se aquilo já aconteceu ou não. Mas a partir do momento que eu torno aquilo presente em mim e solto, eu cocrio a realidade. Olha que barato, né? Tarde, Maria!
A mudança começou em mim, tudo ficou melhor. Sim, sim, que maravilha, exatamente. Quando a gente quer a mudança, a gente é a mudança. A gente se torna a mudança, as coisas se tornam melhores. As coisas começam a acontecer, as coisas começam a deslanchar. A gente vibra naquela outra frequência e vai adiante. E acontece quando daí surgem umas situações. Oi, Cris, boa tarde. Quando surgem umas situações tipo o Altemir, esse daí que vem para perturbar, a gente já olha, eu já fui assim. Nossa, eu me lembro quando eu estava no grupo de Petro, que eu sempre tinha verdade, sempre tinha razão, achava que os outros, de alguma maneira, eram burros e ignorantes, e por que não mudavam? E aí a pergunta vem para mim, e por que tu não mudas, Ricardo? E por que tu não mudas? Para de ficar olhando para os outros e te comparando com os outros. Eu pude perceber anos depois que, na verdade, o meu interesse em querer mudar os outros era porque eu não me observava, eu não me amava. E naquela situação é muito mais fácil a gente ficar perdendo tempo querendo mudar os outros ou criticar os outros, desqualificar, do que encontrar em si. Porque como ele mesmo trouxe o ego, por que ele trouxe do ego? Porque é algo que está batendo nele e ele não viu. O ego imaturo, ele faz isso. Ele fica acusando em Deus e todo mundo. Lei do espelho, aquilo que tu olha e admira no outro, tu tem em ti. Aquilo que tu olha e odeia no outro, tu também tem em ti. Aquilo que o outro te julga, se doeu, pega que é teu. Se não doeu, o outro tá vendo como espelho. Quando a gente entende essa dinâmica, se torna muito mais fácil. É exatamente assim, sim. Que mais, ladies and gentlemen? Estamos quase chegando no final da nossa hora aí de live. Mais algum tema, mais alguma situação, mais alguma questão? Lembrando para aqueles que quiserem, então, começar a sua transformação, link na bio, tem lá, módulo básico, autocompreensão, para que possa entender essa dinâmica toda, onde eu falo lá sobre leis universais, falo sobre constelações familiares, falo sobre Petwork, falo sobre Chico Xavier, falo sobre Ho'oponopono, falo sobre fenda dupla, física quântica, falo sobre autocompreensão, falo sobre... que mais? Sobre a intencionalização, sobre as técnicas RME e AMO, desculpe, suas versões reduzidas, RMR e Amor. Então, é só ir adiante. Peguei no fim? Pois é. Esqueceu do horário, 11h11? Não deu para entrar antes. Indicação de livros, Fábio. Dentro do que eu trago ali da autoidentidade, o primeiro ponto ali, o segundo ponto é a autoobservação. Então eu super indico sempre Eckhart Tolle, O Poder do Agora. Enquanto a gente não está no agora, a gente está preso, como ele mesmo traz. Eu estou preso no futuro, na ansiedade, na expectativa de que algo aconteça, ou estou preso no passado, nas mágoas, nos ressentimentos, no ódio. E aí dessa maneira eu não saio do lugar. Então, Eckhart Tolle, todos os livros dele são fantásticos. Eu tenho aqui O Poder do Agora, tenho lá também o outro, como é que é o Novo Mundo. Que mais? Então eles são um ponto bom para começar. Depois do Eckhart Tolle, no caso de relacionamentos, eu sempre gosto também de trazer a coragem de não o amor que nos faz bem, aliás. O amor que nos faz bem. É um livro do Juan Garriga. Eu diria que todos os casais deveriam de alguma maneira ler para praticar o amor que nos faz bem. Porque ele traz várias dicas, ele traz essa visão sistêmica sempre do equilíbrio de dar e tomar dessas compensações todas. Depois disso daí, eu acho que Joe Dispenza mesmo, tanto o Quebrando o Hábito, Ser Você Mesmo, como Se Tornar Sobrenatural, aí para poder aprender um pouquinho mais de inteligência emocional, Daniel Goleman, Inteligência Emocional, e Mark Brackett, Permissão para Sentir, para entender um pouquinho mais de Ho'oponopono, Limite Zero. Tudo isso são as bases de livros que fazem parte da intencionalização. O grande barato, quando tu adquire a intencionalização, tu tem todos esses conceitos lá dentro sem ter que ficar lendo todos os livros e interpretando, mas tem gente que gosta do caminho mais difícil, mas faz parte. Eu compartilho todos os conteúdos aí. Que mais, gente? De nada. A própria Brené Brown, essa Coragem de Ser Imperfeito, é outro livro fantástico. Bom,
Chegando a nossos finalmente aqui, como o povo tá meio quietinho hoje, acho que é sexta-feira, aqui tá chovendo bastante, batendo água. Então numa sexta-feira, não é sexta-feira 13, sexta-feira 22, mas agosto, mês do cachorro louco, então fica todo mundo meio assim. Estamos indo para a última semana, 12/12, olha aí, sextou, né, Fábio? Sextou, 12/12. Estão com medo do Ricardo apontar alguma coisa? Porque às vezes eu boto o dedo e torço na ferida lá, né? Mas tudo bem, é sempre com uma boa intenção. A intenção de que a gente possa crescer, de que a gente possa curar, de que a gente possa evoluir. Boa tarde, Andréia. Então, de que a gente possa fazer uma ativação, deixa eu ver uma ativaçãozinha boa. Acho que a gente podia fazer uma por planeta. Faz tempo que eu não faço essa do eu sou saudável, abundante e próspero, aqui e aí. Então vamos juntos. Eu convido para que a gente possa, com uma batidinha suave no timo, batendo no timo suavemente, que tu possa começar a dizer: eu sou saudável, abundante e próspero. E sentindo isso como uma verdade absoluta. Eu sou saudável, abundante e próspero. Eu sou saudável, abundante e próspero. Crês, diga para a angústia, sentir, pergunta para ela o que é verdade nisso, que depende de mim agora. A angústia é alguma coisa que tu não está querendo sentir, ela está te trazendo algo que está preso, latente ali, que precisa simplesmente atravessar. Aprende a observar. Eu sou saudável, abundante e próspero. Eu sou saudável, abundante e próspero. Eu sou saudável, abundante e próspero. E a hora que tu sente isso já como uma verdade inequívoca, que tu possa visualizar aquelas pessoas que tu ama e que tu quer que também sejam saudáveis, abundantes e prósperos. Visualize ela na tua frente, imagina que tá olhando nos olhos dela e diz: eu sou saudável, abundante e próspero, aqui e aí. E aí agora que ela ouviu, agora vocês estão repetindo juntos: eu sou saudável, abundante e próspero, aqui e aí. Eu sou saudável, abundante e próspero, aqui e aí. E vai sentindo essa energia crescer. Afinal de contas, agora já somos 2 ou mais. Então, de novo, eu sou saudável, abundante e próspero, aqui e aí. Eu sou saudável, abundante e próspero, aqui e aí. Eu sou saudável, abundante e próspero, aqui e aí. E essa pessoa gostou e ela disse: uau, a gente pode levar isso para mais lugares. Quem sabe a gente levar para dentro do hospital? E aí nós fomos para dentro do hospital e chamamos juntos os enfermeiros, médicos e pacientes para todo mundo repetir juntos, se olhando, se percebendo com toda essa amorosidade, dizendo: vamos lá, gente, eu sou saudável, abundante e próspero, aqui e aí. Olha como é bom ouvir esse som todo. Eu sou saudável, abundante e próspero, aqui e aí. Eu sou saudável, abundante e próspero, aqui e aí. Sente essa energia, sente essa vibração, sente a alegria de todo mundo começando a vibrar de uma maneira mais enfática. Só que isso foi tão alto, tão bonito, que o pessoal que estava do lado de fora do hospital ouviu e quis fazer junto. Vamos fazer mais uma rodada então. Eu sou saudável, abundante e próspero, aqui e aí. Olha, o barulho vai de dentro para fora, de fora para dentro. Eu sou saudável, abundante e próspero, aqui e aí. Eu sou saudável, abundante e próspero, aqui e aí. Isso reverberou de uma maneira tão linda que todas as pessoas das ruas quiseram também fazer, das escolas, das repartições, das empresas. E agora está toda a nossa cidade, é uma só voz. Eu sou saudável, abundante e próspero, aqui e aí. Olha como é de arrepiar. Eu sou saudável, abundante e próspero, aqui e aí, toda a tua cidade. Eu sou saudável, abundante e próspero, aqui e aí, uníssono. Olha que coro bem lindo. Isso reverberou tão forte que a gente pode enxergar que agora que é todo o nosso estado. Eu sou saudável, abundante e próspero, aqui e aí, todo o nosso país. Eu sou saudável, abundante e próspero, aqui e aí, todo mundo. Eu sou saudável, abundante e próspero, aqui e aí. E aí todo mundo, ele fala uma linguagem universal, a linguagem do amor. E na linguagem do amor, cada um vai estar repetindo no seu idioma, da sua forma, mas todos eles vão estar trazendo a mesma mensagem. E nós vamos fazer mais 3 vezes, com toda a ênfase. Eu sou saudável, abundante e próspero, aqui e aí. Sentindo o planeta inteiro vibrar nessa frequência, vibração. Eu sou saudável, abundante e próspero, aqui e aí. Eu sou saudável, abundante e próspero, aqui e aí.
Solta agora, imagine que essa energia está emanando do teu coração e nós juntos vamos fechar os olhos e imaginar o nosso planeta na nossa frente. Essa energia do nosso coração está irradiando para o planeta, das nossas mãos também irradiando para o planeta. Uma energia de saúde, verde, uma energia de abundância, dourado, e essa energia de prosperidade que a gente possa trazer a chama trina, branco, rosa e azul. Então a gente está banhando agora o nosso planeta, saindo do nosso coração e das nossas mãos, toda essa energia maravilhosa, entrando em cada célula, molécula, elétron de toda a humanidade, de todos os animais, vegetais, minerais, indo até o centro da Terra. Uma energia de saúde, verde esmeralda, uma energia de abundância, dourada, uma energia de prosperidade, a chama trina, branco, rosa e azul. E essa energia vai impregnando, entrando lá no núcleo do planeta, assim como ele está recebendo essas grandes ondas solares, nós estamos agora emanando essa energia maravilhosa e lá no núcleo do planeta ela começa a também vibrar de dentro para fora. E ela começa a emergir como nanocélulas, nanopartículas, que vão impregnando o ar, as gotículas de água, evaporando através da natureza e tudo mais, isso vai impregnando o nosso ar. E agora inspira profundamente, imagina que tu está inalando nanopartículas verde esmeralda de saúde, de abundância dourada, de prosperidade, essa energia da chama trina, branco, rosa e azul. Inala e enche teus pulmões, e à medida que ela enche os teus pulmões, ela cai na tua corrente sanguínea e vai passando para todas as tuas células, moléculas, elétrons, regenerando, curando, transmutando, vibrando na frequência da saúde, na frequência da abundância, na frequência da prosperidade. Te sente agora emanando e recebendo essa energia de volta, porque tudo aquilo que a gente emana volta para nós em dobro, em triplo, em quádruplo, em múltiplas vezes. Então simplesmente continue emanando e recebendo, quanto mais a gente emana, recebe, essa energia vai subindo mais e mais, até atingir a malha energética do nosso planeta, reforçando toda a malha energética do planeta, sentindo ela com essa energia de cura, curando todas as matas, animais, as pessoas, de abundância, de que a abundância seja disponível para tudo e para todos, e de prosperidade, onde todos possamos crescer, ser criativos, entregar o nosso melhor. E que isso vai além do nosso planeta, ela rompe além das malhas energéticas que nos protegem, elas vão para o universo. Então nós juntos acabamos de criar uma energia maravilhosa de saúde, de abundância e de prosperidade para as nossas vidas, nossos familiares, do planeta inteiro e do universo. E agora simplesmente entrega o planeta de volta para o seu lugar, te sente voltando para o aqui e agora, sentindo essa energia, frequência, vibração, vibrando agora inteiramente na saúde, na abundância e na prosperidade. E que vocês possam continuar emanando e que essa energia possa durar por pelo menos todo final de semana, até segunda-feira, onde a gente pode fazer de novo ela, e mais e além. E cada vez que você sentir que quer trazer mais essa energia, é só repetir. Essa live ela vai depois para o YouTube, fica aberta, pega o finalzinho dela, pratica o final de semana, porque afinal de contas, se você quer a mudança, seja a mudança, viva com intenção, ressignifique a sua ação. Se você quer um mundo melhor, seja a pessoa que quer ver no mundo, emana essa energia de cura e recebe ela de volta. Obrigado mais uma vez pelo carinho, pela atenção, pela presença de vocês, pelos presentes, pelo compartilhamento, pela prosa junto com todo mundo. Desejo a todos um final de semana maravilhoso. Beijos, abraços no coração de vocês, agora com muita saúde, com muita abundância, com muita prosperidade e que possamos cocriar cada vez mais coisas maravilhosas, ok? Beijos, fui! Foi lindo, né, Fábio? Uau, aqui Nova Consciência também com corações, obrigado pelos presentes, que live, que legal, que bacana, olha aí. Bom final de semana, obrigado para vocês também. Beijos, tchau, tchau.